Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 8, de 25 a 40. Atos 8, de 25 a 40. Chamo sua atenção para este texto para nós pensarmos sobre o tema Como compartilhar sua fé. Como compartilhar sua fé. Atos 8, de 25 a 40. Nós vamos ler até o verso 31 inicialmente. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem quem me explique, ou sem que alguém me explique? Daí convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. A maioria de nós, gente, crentes, converteu-se através de um amigo, de um parente, ou de alguém que gastou tempo e se dispôs a nos evangelizar de forma muito pessoal. Existe uma pesquisa do Instituto Americano de Crescimento de Igreja que revela, a partir das entrevistas com mais de 3.000 membros de igrejas evangélicas espalhadas pelos Estados Unidos, que eu creio seja também a realidade da igreja evangélica brasileira. A pergunta que foi feita para a pesquisa foi: o que determinou a sua conversão e a sua integração a esta sua igreja? Os resultados, gente, são impressionantes. Entre 4% e 6% das pessoas estão nas igrejas porque foram sozinhas, sem o convite de ninguém. Passaram pela porta, viram o sinal e decidiram entrar, ouviram, aceitaram o evangelho e lá ficaram. 4% a 6%. De 2% a 4% foram por causa de algum programa especial, musical, cantata, uma peça de teatro, um programa de juventude, enfim. É um número muito pequeno para muito dinheiro gasto em programas. De 2% a 4% das pessoas. De 4% a 7% foram por causa do pastor, ou seja, ter um pastor que é bom pregador não garante o crescimento da igreja. De 4% a 7%. De 1% a 2% foi por causa de uma visita de membros da igreja. De 4% a 6% por causa do programa de escola bíblica dominical. Cruzadas evangelísticas trouxeram para as igrejas menos de 1% dos membros que hoje estão. Menos de 1%. Aliás, para ser exato, 0,001% estão nas igrejas pesquisadas, fruto de cruzadas evangelísticas. Agora, entre 70% e 90% das pessoas estão na igreja por causa de amigos, parentes ou alguém que gastou tempo com elas, evangelizando, discipulando, caminhando, orando, ou seja, vida na vida, relacionamentos discipuladores. Veja a importância do investimento individual, pessoal, a importância de ovelhas produzirem ovelhas para o crescimento sustentável de uma igreja. Billy Graham, todos nós conhecemos, especialmente o povo batista. Billy Graham, ele tem uma citação que é impressionante. Ele diz assim: a colheita evangelística é sempre um imperativo, uma ordem.
O destino dos homens e das nações está sempre em jogo. Cada nova geração que surge é estratégica. Não somos responsáveis pela geração passada e não podemos assumir toda a responsabilidade pela geração seguinte, mas temos a nossa geração. Deus nos responsabiliza pela maneira como cumprimos nosso dever para com esta era e como aproveitamos as oportunidades que nós temos. Fecha aspas. Gente, eu entendo que todos nós estamos bem cientes dessa grande necessidade e se pudéssemos mensurar, é possível que a gente descobriria que todos nós, de uma forma ou de outra, temos tentado melhorar no que diz respeito ao discipulado, à evangelização. Eu com alguém, você com alguém, tentando evangelizar e discipular. Eu acho que se a pessoa é genuinamente convertida, ela se preocupa com isso. Seja um parente próximo a você, seja um amigo, alguém que você encontra e descobre que a vida está despedaçada, precisando de receber o Evangelho. Todos nós, se temos o Espírito de Deus, é impossível não sentir essa vontade de compartilhar o Evangelho. Mas ainda assim a gente tropeça. A bem da verdade, nossa posição quanto ao evangelismo, ao discipulado de forma pessoal, ainda está, para usar as palavras do Charles Swindoll, vergonhosamente vacilante. A nossa disposição para evangelizar e para discipular está vergonhosamente vacilante. Por quê? Por que é tão difícil para nós crentes cumprirmos a ordem de Jesus? Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Por quê? Quando a gente analisa as causas de nossa falta de habilidade ou do nosso insucesso no evangelismo e no discipulado pessoal, a gente chega a 4 razões básicas. 4 razões básicas que nos impedem de cumprir como devemos a ordem de ir fazer discípulos. Onde estamos, aonde vamos, onde chegamos. A primeira razão, ou o primeiro empecilho ao discipulado pessoal, ao evangelismo pessoal, é a nossa ignorância. A gente não sabe o que fazer para evangelizar. E muito menos como agir para discipular alguém. Então essa ignorância de nossa parte faz-nos pessoas infrutíferas. A outra coisa é o temor. A maioria dos crentes simplesmente tem medo de que a pessoa faça perguntas difíceis demais e você não vai saber responder. A maioria de nós, quando pensa em evangelizar, em discipular alguém, começa a pensar, mas eu não sei tudo da Bíblia, como é que vai ser? Ou tem medo de que a pessoa que está sendo evangelizada ou discipulada comece a ficar com raiva, ache ruim porque você começou a querer falar de Jesus para ela. A gente teme que a pessoa comece a nos ver como inconvenientes. Então, a ignorância, o temor. Em terceiro lugar, a indiferença. Gente, vamos ser sinceros. Embora seja duro de reconhecer isso, o fato é que a maioria dos crentes não se importa nem um pouco com o destino eterno das pessoas. Porque se nós nos importássemos de verdade, nós superaríamos facilmente a ignorância e o temor e não seríamos indiferentes. Agora, há quem diga, e assim o faz com muita propriedade bíblica, que discípulo que não faz discípulo é uma anomalia. É como uma mangueira que não produz mangas. É como um pomar muito bem plantado e cuidado, mas que não produz qualquer fruta ao longo do ano. A indiferença. E o último empecilho ao nosso evangelismo ou discipulado pessoal são as experiências negativas. Muitos de nós se converteu, depois de mais velhos, não nasceram em igreja, e ao longo da vida, até o momento da conversão, a gente já deve ter sido abordado por alguém que insistiu conosco em falar de Jesus e foi inconveniente, a gente teve uma péssima impressão da pessoa,
E aí hoje a gente se hesita e diz, não, eu não quero ser chato, como aquele foi chato comigo quando eu não era crente. Se nós formos honestos, esses 4 empecilhos são o que às vezes nos segura. A ignorância, o temor, a indiferença. Alguém poderia dizer, falta de tempo. Não. Se não fôssemos indiferentes, faríamos tempo. Por que a gente faz tempo para aquilo que nos chama a atenção? E também as nossas experiências negativas. Agora, um princípio bíblico importante quando se fala em evangelização. Se a gente souber usar esse princípio bíblico em favor da evangelização e do discipulado, mesmo que a gente não consiga ver as pessoas que formos abordar, mesmo que nós não venhamos a vê-las convertidas, nós não vamos ter experiências amargas. E o princípio que eu acho lindo, e é um princípio que eu uso em tudo para a minha vida. Eu sempre procuro me colocar no lugar da outra pessoa. Jesus disse assim, não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Não faça com o outro o que você não gostaria que o outro fizesse com você. Ou seja, não haja de uma forma inconveniente, mas haja de uma forma verdadeiramente amorosa. O médico que não te diz o diagnóstico correto da sua enfermidade, porque tem medo de machucar você, é um péssimo médico. O bom médico é o que diz o que tem, com graça, sabedoria, amor, cuidado. Então, a princípio, de cara, quando se fala em compartilhar a nossa fé, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Eu sempre vou me colocar no lugar da outra pessoa e vou fazer com ela o que eu gostaria que ela fizesse comigo se os papéis estivessem invertidos. Ou seja, ela crente e eu não. E aí, quando a gente pensa sobre isso, Charles Swindoll dá algumas dicas interessantes. Ele argumenta com sabedoria que as pessoas que a gente deseja evangelizar, as pessoas que a gente precisa discipular, desejam ver em nós pelo menos 4 coisas. E aí, gente, quando a gente pondera sobre essas coisas, a gente descobre que são as mesmas coisas que a gente gostaria que os outros fizessem conosco. Quais são elas? Em primeiro lugar, a pessoa quer saber o que há dentro de nós, ou seja, quem nós somos de verdade, sem hipocrisia. As pessoas gostam de ver o nosso eu verdadeiro. Elas querem ter certeza de que o que a gente fala, a gente pratica. Elas querem ter certeza de que mesmo nós errando como erramos sempre, a gente encontra o caminho da graça para a restauração. Ou seja, as pessoas querem saber como nós somos, querem se identificar com as nossas fraquezas, querem ter certeza de que não somos hipócritas religiosos. Honestamente, não é isso que a gente espera de alguém? Outra coisa, as pessoas precisam ter certeza de que nós as estamos ouvindo. As pessoas precisam ter certeza que nós que queremos falar o evangelho com elas, discipulá-las, elas querem ter certeza que nós não estamos ali só para pregar para elas. Elas querem ouvir. Elas querem ter certeza de que você as ouve nos dilemas delas. Todos nós já tivemos péssimas experiências com pessoas de todos os tipos de fé, que quando vêm a nós para falar para nós da fé delas, fala, e você argumenta e ela fala, ela não te dá tempo, ela não te ouve. Outra coisa, as pessoas desejam que a gente fale a elas nas necessidades específicas delas. Elas querem solução para aquele problema imediato, elas querem relevância. E deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho tem sempre respostas para tudo. Então as pessoas, elas querem saber que nós as ouvimos,
elas querem saber quem nós somos verdadeiramente, elas querem que a gente parta do princípio de que a gente leve em conta o problema delas, a solução que elas precisam ter, a relevância do que a gente tem para dizer a elas. E a última coisa, elas gostam que a gente converse com elas. Diálogo. Elas detestam que a gente só pregue de uma forma a despejar uma tonelada de versículos. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa muito séria sobre evangelismo. Quem tem que ser ofensivo é a mensagem do evangelho. Mas o evangelista não tem esse direito de ser ofensivo. A mensagem do evangelho, ela é ofensiva para quem se perde. Mas existe a forma amorosa de eu compartilhar a mensagem. Então, eu e você não temos o direito de sermos ofensivos. A mensagem é, porque a mensagem confronta o eu de todo ser humano. E ninguém gosta, nem nós crentes, ninguém gosta que alguém chegue até nós e diga: o rumo da sua vida está equivocado, errado. A gente olha e pensa e quer dizer: ué, quem é você para dizer isso para mim? Então lembre-se, as pessoas querem saber de verdade quem nós somos, elas estão atentas para perceber se nós estamos as ouvindo ou não, elas querem que a gente leve em consideração as necessidades delas, e elas querem que a gente converse com elas, e não simplesmente pregue para elas. Pois bem, feitas essas considerações, a gente cai no texto de hoje, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 é um divisor de águas no texto do livro de Atos. A gente já disse, mas é importante ressaltar mais uma vez, o evangelho, ele estava saindo de Jerusalém, onde ele já havia se estabelecido. E agora o evangelho estava alcançando Judéia, Samaria, até chegar nos lugares mais distantes do planeta. Atos 8 revela que Atos 1:8 estava em andamento. E aí, nesse caminho para a expansão duradoura do evangelho, seguindo a trilha para o cumprimento da grande comissão de Jesus, Filipe, o diácono, e os apóstolos tiveram que lidar, conforme nós já vimos, com a fé que não salva. Atos 8, de 4 a 24, quando a gente estudou a vida de Simão, o feiticeiro. Agora, seguindo a direção do Espírito, Filipe vai compartilhar sua fé de uma forma que vai produzir uma fé salvadora no coração desse eunuco, sobre quem nós lemos. E aí o nosso texto, Atos 8, de 25 a 40, conta uma história que começou no meio de um gigantesco avivamento. A região por onde se espalhava a chama do evangelho era a região de Samaria. Olha o texto no verso 25, Atos 8, 25. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Tanto onde eles estavam, quando se encontraram com Filipe, quanto por onde passaram, eles puderam perceber que o Espírito de Deus estava se movendo de uma forma sobrenatural, diferente, extraordinária, atípica. Havia um avivamento. Sobre esses versículos, o Charles Swindoll ele comenta o seguinte: havia um renovado entusiasmo. Aqueles fervorosos cristãos estavam pregando a mensagem de Cristo de aldeia em aldeia. O Espírito de Deus estava operando. A atmosfera com que eles conviviam era eletrizante. E aí o Swindoll complementa: quem já participou de uma situação dessas, não precisa de maiores explicações. Quem nunca esteve num movimento assim, não vai conseguir imaginar a emoção e a maravilha que é estar no meio de um avivamento. As pessoas ficam abrasadas por um entusiasmo tão autêntico e contagiante que quase chega a nos assustar.
E aí, de repente, gente, Deus intervém ali. E Deus faz uma coisa muito estranha, que do ponto de vista do planejamento estratégico, ninguém faria. Sem qualquer aviso prévio, sem mais nem menos. Deus manda um anjo encontrar-se com Filipe e diz: Filipe, você tem que sair do meio desse avivamento e tem que ir para o meio de uma estrada deserta. Para vocês entenderem a loucura do que isso significa, é como se eu chegasse aqui no domingo que vem de manhã, aproveitando que poucos viriam, espero que não, eu quero morder na língua, e dissesse: vou abrir uma assembleia extraordinária para dizer para vocês que Deus falou o seguinte: nós temos que vender essa propriedade aqui, e nós vamos abrir a segunda igreja batista em Goiânia, para lá do Cerrado 10, no meio do pasto. Você imagina? Deus falou comigo essa noite, um anjo me apareceu e disse que nós temos que sair do meio aqui do bairro de Campinas, sair da 24 de outubro, esquina com Pouso Alto, e ir lá para o meio de um pasto, lá na divisa entre Goiânia e Trindade. Vocês iam olhar para mim e dizer: ele está louco. Quem faz isso do ponto de vista estratégico? Só que, no meio desse avivamento, que está descrito até o verso 25 de Atos 8, e no meio desse avivamento, a gente já viu, surgem também joio no meio do trigo, como surgiu Simão, o feiticeiro. Aí o anjo diz no verso 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto, que liga Jerusalém a Gaza. É impressionante, gente, a forma de Deus agir. Quando a gente olha para a história de Filipe e do eunuco, a gente vê que Deus, quando tem algo para fazer, aos nossos olhos, parece loucura ou impossibilidade. Só que nessa história a gente vai encontrar de forma talvez mais clara do que em qualquer outro trecho da Bíblia, como é que a gente tem que evangelizar as pessoas, como é que a gente tem que discipular as pessoas. Quando a gente olha para essa história louca de Deus, louca da nossa perspectiva, a gente aprende 6 princípios, 6 orientações relacionadas ao discipulado pessoal, ao evangelismo pessoal. Deus sempre sabe o que está fazendo, e é para isso que eu quero que você olhe comigo agora. A primeira lição para quem precisa evangelizar, para quem precisa discipular, e todos nós devemos assim fazer, é ter sensibilidade espiritual. Sensibilidade. A primeira dessas 6 orientações sobre como compartilhar a fé está nos versos 25 e 26 que a gente já leu. Os apóstolos que tinham ido a Samaria dar suporte a Filipe, orar pela chegada do Espírito sobre os samaritanos, como dissemos na semana passada. Esses apóstolos, terminado o papel deles, eles voltam para Jerusalém, e no caminho de volta, ainda nas vilas em Samaria, eles estão vendo o mover de Deus, e a coisa está acontecendo, e aí na cabeça de Filipe deveria ter ficado aquele sentimento: agora está tudo comigo. A igreja em Samaria depende de mim. Como nós somos tentados a pensar assim. O que será da igreja em Samaria se eu sair daqui? Aí Deus vira para Filipe e diz: olha, vá para o sul, para uma estrada deserta, que vai ligar Jerusalém a Gaza. Filipe imediatamente vai. Gente, teria sido muito fácil para ele deixar-se envolver tanto com aquela empolgação do que estava acontecendo, com aquela agitação do avivamento samaritano, onde Deus estava operando visivelmente, a ponto de não perceber. Então, que é isso? Será que Deus ia me tirar disso aqui? Olha o mover de Deus, é aqui que eu tenho que estar. Aí Deus vira e diz: não, aqui eu já estou cuidando.
eu tocarei a obra do meu jeito daqui para frente. Felipe, vai para o meio de uma estrada deserta. É lá que eu quero você agora. Então essa sensibilidade, Deus afasta Felipe de Samaria, Deus não dá explicação para Felipe. Você já orou, prestou atenção? Não existe qualquer estratégia sendo mostrada. Deus não chamou Felipe num canto com o anjo abriu o notebook dele, projetou a estratégia, olha só, aqui já alcançamos tanto e tal, nós vamos fazer assim, você tem que mudar para lá. Não, não tem isso, tem Felipe, é o seguinte, você já fez o que tinha que ter feito, deixa o avivamento aqui e vai para o meio do deserto. Aquele discípulo de Jesus, ele era tão sensível à orientação de Deus que ele não reluta. As pessoas que têm habilidade para falar de sua fé precisam ter essa sensibilidade com relação a Deus. A gente tem que aprender a ouvir a voz do Espírito que nos guia e nos leva àquelas pessoas que Ele mesmo já vem preparando para ouvir de nós a mensagem. Gente, quando você e eu entendemos esse princípio da sensibilidade espiritual, o medo de falar de Jesus começa a acabar. Porque se eu creio que Deus está me guiando pelo Espírito para falar a determinada pessoa, eu tenho que confiar que esse Deus que me impeliu a fazer isso tem um propósito nessa minha conversa com tal pessoa. Seja que resultado for, não cabe a mim, não cabe a você querer quantificar resultados. Cabe a nós uma única coisa, e Paulo disse isso em 1 Coríntios 4. Temos que ser fiéis a Deus. E Paulo é muito claro em 1 Coríntios 4. Se você está fazendo a leitura que a gente recomenda, você leu 1 Coríntios 4 essa semana. E o que Paulo diz lá? Ele diz, olha, a minha consciência, nem sempre eu guio a minha consciência, eu guio o que a palavra diz. O que vocês pensam sobre mim não importa, o que o mundo pensa sobre mim não importa, também não importa a minha consciência, o que importa é se a minha consciência está conscientemente cumprindo a vontade de Deus, porque se ela não estiver, mesmo que ela me diga uma mentira, eu não vou crer nisso. Então a gente tem que ter sensibilidade espiritual, ouvir Deus dizendo, fala, vai, saia daqui e vá para lá. E como é que a gente cultiva essa sensibilidade, gente? Andando com Deus. Eu já andei mais tempo da minha vida com a minha mulher do que sem ela. E do jeito que ela me olha, eu já sei se ela está dizendo, fecha a boca, abre a boca, senta, levanta. Eu sou muito bem adestrado. Pelo olhar. Por quê? Porque existe intimidade entre Cristiano e eu. E todas as vezes que eu negligencio isso, eu erro. E ela também. Sensibilidade espiritual é fruto de andar com Deus, palavra de Deus, oração e ouvidos do coração dizendo, Senhor, fala, o teu servo ouve. Segundo, a disponibilidade amorosa. Porque se você tem sensibilidade espiritual, mas não tem disposição para cumprir, para obedecer, de nada adiantará esse seu espírito sensível à voz de Deus. Porque é muito mais importante obedecer o que Deus diz, do que dizer, eu sei o que Deus diz, eu ouvi Deus, mas Deus quer obediência, Deus quer disponibilidade. E o texto nos mostra em Atos 8, 27, que tão logo o anjo tenha falado com Filipe, ele partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, nada menos do que o ministro da fazenda daquele país, numa estrada deserta, quem diria? Ele tinha ido a Jerusalém, o eunuco, para participar de adoração, e estava no caminho de volta, sentado na sua carruagem,
e ele lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe, eu não te disse que você tinha que vir aqui? Olha aí a pessoa. E você não tem noção de quem é essa pessoa. Filipe, escuta o que ele está lendo. Ele lia em voz alta, escuta. Isaías 53, gente, é o coração do Evangelho no Antigo Testamento. E aí Filipe se depara com essa oportunidade de ouro, um líder político do terceiro mundo. E de onde esse homem estava vindo? Ele estava vindo, entre aspas, da igreja. Ele estava vindo da festa religiosa em Jerusalém, a festa dos judeus. E aquela religiosidade toda não preencheu o coração dele. O poder e a influência dele em Candace não preencheram o coração dele. Afinal, ele era um homem que buscava experiências religiosas. E nessa busca por experiências religiosas, lá em Jerusalém, ele não encontrou-se com Deus. Tanto que ele volta lendo a Bíblia, ele ainda tem sede. E aí Deus vira para ele e fala: agora faz o seguinte, caminha com ele um pouco. Não chega falando não, caminha. Se a gente pudesse contextualizar melhor, a gente diria: chame ele para um almoço, chame ele na sua casa, vai no Pesque Pague com ele, ouça ele, veja o que ele está lendo. E Deus diz ao seu servo Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. As pessoas, meu povo, que estão disponíveis para o Evangelho, já estão sendo preparadas por Deus. E o que Deus, portanto, espera de nós é obediência. Obediência, disponibilidade amorosa. Deus fala, Deus envia, e eu vou, sem mais, sem menos, sem argumento, eu vou obedecer a Deus, porque quem é sensível à voz do Espírito e se dispõe com amor, encontra as portas abertas. Encontra as portas abertas para os relacionamentos discipuladores que Deus quer que a gente desenvolva com as pessoas. Então, sensibilidade espiritual, disponibilidade amorosa. O que precisa de mais amor? Servir lá em Samaria, onde um avivamento gigantesco está acontecendo, todo mundo convertendo, e todo mundo batendo nas suas costas, dizendo: que maravilha, que bênção que você é, Filipe, olha quantas conversões. Ou você deixar isso, ir para o meio de uma estrada deserta, onde não tem ninguém te vendo, exceto Deus, e Deus coloca então alguém que precisa ouvir de você o Evangelho. O que precisa de mais amor? A obediência. Como nós somos um povinho sem amor. A gente quer a igreja pronta. A gente quer chegar e ser servido. A gente quer estar no meio onde a gente diz e pensa assim: aqui Deus está fazendo, olha quanta coisa. E Deus é mestre em falar: deixa isso, aqui eu já cuidei, aqui está andando. Vai para o deserto agora. É lá que eu te quero. Lá você vai construir o que tem que ser feito. Lá você vai começar do zero, Filipe, do zero. Mas você vai aprender que se você for fiel à minha voz, eu honro a sua fé. Sensibilidade, disponibilidade, em terceiro lugar, iniciativa imediata. Terceiro lugar. Verso 30, Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia, o profeta Isaías perguntou: o senhor compreende o que lê? Gente, ele imediatamente tomou a iniciativa, mas essa sua atitude não se torna inconveniente. A gente não nota na palavra de Filipe qualquer tom que vise a humilhar o homem. Ele simplesmente faz uma pergunta amorosa, uma pergunta sem cinismo. Ele pergunta: veja o que você está lendo, Isaías. Você entende isso daí? O que você me diz sobre o que você está lendo? A iniciativa, gente, ela é muito importante. O Charles Swindoll diz que ela é a primeira prancha de madeira no processo de construção da ponte que vai ligar meu coração ao coração da pessoa que precisa do Evangelho. Então eu tenho que ter essa iniciativa
que não visa humilhar o outro, que caminha com calma, com paciência, com inteligência, mas com habilidade. Habilidade. É como numa pescaria, ninguém pega peixe metendo remo no rio, no lago, pá, 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 pá. Você chega quieto, cuidadoso. Sabia que até passarinho sabe fazer isso? Ontem eu andei, lá de casa, na T47, até o Jardim Botânico. E voltei. 19,6 quilômetros. Quando eu chego naquele lago, o povo tirando retrato lá, cheio de fotógrafos, uns retratos brega, mas estava lá, todo mundo tirando retrato. Aí eu escorei assim na cerca, um passarinho, acho que era um pedacinho de pão no bico, eu não sei que tipo de passarinho era aquele. Sabe o que ele fez? Chegou bem na beira do lago, jogou o pão e ficou de butuca. O que ele queria? Quando ele percebeu que um peixinho estava chegando ali no pão, ele pegou de volta. O passarinho jogando a isca, calma e delicadamente. Até que um cachorro chihuahua chega e bate, a pescaria do bichinho foi embora. Até passarinho tem sabedoria para pegar seus peixes. A gente tem que ter essa sensibilidade espiritual, essa disponibilidade amorosa e essa iniciativa que sabe fazer as perguntas certas para as pessoas, visando colocá-las a pensar, visando colocá-las a querer ouvir de você. A gente tem que ter isso. E quando o Filipe toma a iniciativa, o que nós vemos aqui não é um homem esbaforido, doido para derramar conteúdo, mas um homem louco para ganhar aquele homem. Porque Filipe entende que se ele não ganhasse o homem para ele, ele não teria a chance de falar de Jesus para o homem. Porque se Filipe não ganhasse o homem para ele, o homem não diria para ele, sobe aqui na carroça comigo. O homem não daria ouvidos a ele, não daria tempo a ele, mas ele entende. Então essa ação imediata é uma ação cheia de estratégia, de sabedoria amorosa. Em quarto lugar, ele tem um tato delicado. Tem uma característica muito clara aqui no método de Filipe. Ele não foi agressivo. Como eu já disse, a mensagem da cruz é que é motivo de ofensa, e não a pessoa que transmite a mensagem, e nem a forma como nós transmitimos a mensagem. Filipe usou de muito tato na conversa com aquele oficial. Olha o verso 30. Filipe correu até a carruagem, e ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? Ele gostou tanto do jeito de Filipe, ele gostou tanto da aparência, da aproximação, do tom de voz, que ele convidou Filipe a subir na carruagem e sentar ao lado dele. Ele que era o ministro da fazenda de Candace. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. E aí ele cita Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Gente, o tato de Filipe é tanto que ele ouve o homem confessar a ignorância dele. E aí, educadamente, ele espera que o homem convide ele a sentar. Ele senta. E em vez de despejar, já que ele me chamou, eu vou aproveitar agora eu falo. Em vez dele despejar as 4 leis espirituais, em vez dele despejar o sermão pronto, ele espera. E quando o homem dá o gancho, faz a pergunta: escuta, o profeta estava falando dele ou estava falando de alguma outra pessoa? Aí sim o diácono Filipe
se dirige ao ministro da Fazenda, sem mostrar ar de superioridade, sem tentar impressionar, e ele fala, e ele expõe. Ele não discute com esse homem, ele mantém a dignidade daquele indivíduo, mesmo aquele indivíduo sendo inculto biblicamente falando, mas ele mantém a dignidade dele, ele não degrine, ele não diminui o homem. E aí a pessoa, quando nos faz perguntas, a gente tem que responder com amor, gente. Filipe foi gentil, Filipe se mostrou calmo, tato delicado. Mas, e aí a gente observa aqui a quinta estratégica. Ele foi objetivamente bíblico. Porque até aqui a gente falou de estilo, de jeito de chegar, de ganhar, de se aproximar, de ouvir, de deixar o outro abrir o coração. Aí vem o ponto. Quando o outro abre o coração e você entende, agora eu posso entrar. Não precisa entrar de carrinho, não precisa entrar solando, não precisa entrar batendo. Não entra leve. Você entra e senta. Aí Filipe fala sobre Jesus de uma maneira objetiva. Ele parte do ponto de Filipe, ou do eunuco, e explica o evangelho. Olha o verso 34. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, começando de onde o homem estava, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Filipe começou do primeiro ponto. Filipe não ousou usar explicações confusas, ele não usou jargão, ele não usou palavra de duplo sentido, ele não fez explicações filosóficas, psicológicas, ele não fez ameaças negativas do tipo, tem uma maldição sobre a sua vida, tem que ser quebrada, se você não crer agora você vai para o inferno. Não, ele fala de Jesus. Da pessoa e da obra de Jesus. Do amor de Jesus pelos pecadores, da vida exemplar de Jesus, da morte de Jesus no lugar do pecador, da ressurreição de Jesus como vitória sobre o pecado, da oferta de perdão da parte de Jesus, da segurança, da esperança, do propósito de vida, de que quem crê e recebe Jesus precisa ser batizado, a ponto de que Filipe, quando chega perto de águas com aquele homem, o homem vira e fala, aqui tem água, me batiza. O que me impede de ser batizado? Gente, quando a gente estiver falando da nossa fé, a gente tem que se limitar a falar de Cristo. Não é da igreja, não é da denominação, não é de religião, não é de diferença teológica, não é de questão doutrinária, não é de assunto que assusta. Vamos falar objetivamente de Jesus. Quem Ele é, por que Ele veio. O amor dele, a vida dele, a morte dele, a ressurreição dele, o perdão, a segurança, a esperança, o propósito de vida nele. E se você não sabe fazer isso e a pessoa chega em você e fala, como é que eu faço? Fala, eu me proponho a fazer o seguinte com você. Que tal a gente começar a ler um dos evangelhos juntos? Eu e você, vamos ler? Tá, então vamos marcar um próximo encontro. Ótimo, eu vou vir aqui. Aí você leva uma Bíblia para ele e uma com você. Começa a ler. Vão surgir as perguntas. E você vai respondendo. A gente tem que se recusar a seguir por labirintos de discussões que são estéreis e esquisitas. Porque se a gente exercitar o autocontrole, a outra pessoa vai perceber que o Evangelho gira apenas em torno de um único assunto. Cristo. E este crucificado. É isso que ela tem que entender. E em último lugar, a sexta estratégia, um firme discernimento. Verso 36. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crê de todo o coração.
Não é só acreditar, é crer, é deixar seu coração ser tocado por isso. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Cheio de alegria porque a mensagem de Filipe foi certeira, foi Cristo. Partiu dele o desejo de ser batizado. Com firme discernimento, Filipe explicou que para uma pessoa ser batizada, ela precisa primeiro crer em Jesus Cristo. O homem creu e depois ele foi batizado. Nada de si, nem de ir, nem de mais. Primeiro houve a aceitação daquela mensagem e depois disso houve o reconhecimento público de fé e depois disso o batismo. Irmãos, se a gente é crente, a gente tem que compartilhar a nossa fé em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é exagero e eu não quero pôr culpa sobre seus ombros. Crente que não produz crentes não é normal. O normal é que a gente reproduza discípulos. Jesus nos chamou e nos designou para darmos frutos. Então você precisa começar a ser mais intencional nisso. Ter sensibilidade, começar a ouvir a voz de Deus. Senhor, comece a me mostrar pessoas para quem eu posso falar. Senhor, eu quero estar disponível como Filipe esteve. Senhor, me ajude a tomar a iniciativa de forma sábia. Senhor, me dê amor e tato. Senhor, me dê objetividade, me ensine o Evangelho. Irmãos, o que nós já temos no nosso site em termos de mensagens prontas, escritas. Eu desafio você a olhar que site de igreja evangélica no Brasil já te dá o conteúdo que o nosso, para a glória de Deus, já tem. Eu recebo mensagem todo dia, do Brasil inteiro. Essa semana me ligou um pastor do Espírito Santo, querendo autorização para usar material do nosso site. Você tem aí gratuitamente, comece a ler, comece a compartilhar. Não há desculpas, é tudo de graça. Eu virei para o pastor e falei: pastor, de graça recebeste, de graça dá. Você só tem que ter sensibilidade do Espírito, você tem que ter disposição, você tem que ter iniciativa, você tem que ter amor no coração, e você tem que ser objetivo na mensagem. Comece a ouvir, comece a aprender, imprima os estudos que já estão prontos. Esse esboço vai para o site amanhã, usa isso. E mantenha a sua firme convicção de que a pessoa tem que crer em Cristo, professar a fé publicamente. Gente, eu comecei citando o Billy Graham, eu quero terminar citando de novo aquele texto dele, para você entender a urgência do que pesa sobre nós, sobre mim e sobre você. A colheita evangelística é sempre um imperativo. O destino dos homens e das nações está sempre em jogo. Cada geração que surge é estratégica. Nós não somos responsáveis pela geração do passado, nós não somos responsáveis e nem assumir responsabilidade pelas do futuro, mas nós temos essa geração. E Deus nos responsabiliza pela maneira como cumprimos nosso dever para com esta era e como aproveitamos as oportunidades que Ele nos dá. Como você está aproveitando as oportunidades? Você está criando oportunidades ou não? Comece a conversar com o seu porteiro, comece a conversar com a moça da padaria, comece a conversar com alguém, comece a ter olhos para gente, orar: Senhor, Senhor, gente. Sabe o que você vai descobrir no processo? Além de você ser instrumento de Deus e abençoar outras pessoas, você vai descobrir a alegria que é dar. Como a água de Deus se renova em nós quando a gente reparte da água da vida. Você vai redescobrir a alegria da vida cristã. Creia no que eu estou te dizendo. A vida cristã da maioria de nós, ela é miseravelmente enfadonha, porque a gente parou de repartir água, e água parada cria crente dengoso.
Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compartilhar a fé. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o exemplo de Filipe faça de nós homens e mulheres prontos para compartilhar a fé. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, a nós, a esta igreja, a cada membro, genuinamente salvo e batizado e que vive o teu evangelho. Desperta em nós esse interesse. Dê a nós a sabedoria, o poder necessários. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.